Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. O Newton Campos até deu uma entrevista pra gente aqui com praticamente tudo certo, tá? 99% tudo certo que seria o presidente da Câmara de Vereadores. O Newton formou, tá? A mesa, segundo ele, conversou com os próximos presidentes, porque ele ficaria no primeiro, o segundo seria o Everson Martins, depois viria o Tchê e depois, por último, deixa eu ver, seria o último, me fugiu agora. Perdão, seria ele, o Tesman, o Everson e depois o Tchê. O Everson e o Tchê. O Tchê seria o último. O último ou o terceiro Tchê? Não, seria o último. Aí, mas só que a coisa acabou mudando, né? E tudo isso já, ontem, durante a posse do Sorato, já se sabia que o Newton não seria mais o presidente da Câmara de Vereadores. E segundo informações, o Newton fez a sua mesa, tá? E botou na segunda presidência o Progressistas. Só que havia uma determinação do Sorato, tá? E também de que o Progressistas não poderia participar, não da mesa, mas não poderia participar como na segunda presidência. Na segunda presidência, deveria ficar então lá na segunda secretaria, como ficou agora, com o Zaga Reis. Mas o Newton Campos parece que bateu perna, não quis, diz o pessoal do PL e também do PSD. Só que o Newton me disse ao contrário ontem na sessão da Câmara de Vereadores. E aí eu fui para a Câmara de Vereadores e realmente, gente, foi um climão danado. Tivemos aí uma sessão, lá o Sorato demorou mais ou menos umas 2 horas a solenidade, depois mais umas 2 horas na Câmara de Vereadores. Foi um climão. A interrompo, quem conduziu foi o vereador Maurício da Silva, que é mais velho, né, da Câmara, conduziu tanto a solenidade lá de posse do Sorato, quanto a Câmara de Vereadores. E aí, eu conversei com o Newton Campos, ele acha que ele foi traído. Ele disse que a segunda vice-presidência ao Progressista, porque queria fazer uma mesa eclética, mas não havia contestação. Ouça o que ele nos disse. Vera, assim, nós fizemos várias reuniões, né, com a presença do prefeito Sorato, dos prefeitos Jairo, do Luciano. A primeira reunião foi feita entre os 9 vereadores, deixaram fora a União Brasil e o MDB, mas isso foi acerto lá da cúpula mesmo, né? Nós só participamos e ali ficou definido, nesta reunião, que o PSD teria 2 anos de presidência e o PL teria 2. E aí ficou 2 partidos resolverem. Nós nos reunimos o PL e ficou definido. Definimos que eu estaria no primeiro ano e o Felipe no último ano. Tá? E aí numa outra reunião no Mazolino, a última que nós fizemos lá com os 11, o que é que acontece? Nós acertamos toda a questão da divisão dos espaços na Câmara, foi tudo a jogada aberta, botou o que tem e está dividido para todos eles. E aí estava certo. E na composição da mesa, o Sorato sugeriu, ali na hora, que os 4 pretensos presidentes, que estava definido que seriam, se reunissem à parte e fizessem a composição da mesa. E foi isso que a gente fez. Eu, o vereador Felipe, o vereador Rafael, o Tchê, e o vereador Everson. Nós 4 nos reunimos e definimos a composição da mesa. E queremos fazer uma mesa eclética, acabei convidando o Matheus Madeira para ser segundo secretário. E o Progressista, como eles têm 3 vereadores, eles pediram para eles fazerem um rodízio entre eles e ficar com a segunda vice-presidência. Não tem problema, quer ter o primeiro vice. Mas o que eles alegaram é que não era para dar a segunda vice-presidência para o Progressista. Por quê? Podia dar alguma zebra ali, a hora que eu renunciasse. Ele passa a ser o primeiro vice, e aí eles estavam com a preocupação que o Everson poderia dar problema com o Everson. Por causa de umas coisas lá que eu nem sei, eles que levantaram isso. Então, eles não queriam que o Progressista assumisse a presidência, mas isso não iria assumir. Eles estavam na segunda vice-presidência. Ao menos foi a desculpa que deram, né? O Newton Campos não aceitou essa desculpa, segundo ele, dessa questão que foi apresentada ontem, e aí ele estava indignado, inclusive, e acabou contestando. Eu segui todos os trâmites daquilo que nós combinamos nas reuniões. Foi que eles tiraram da vice-presidência, que podia ter trocado também, não teria problema. Então ficou um negócio muito suspeito, e eu acho assim, principalmente para quem está começando agora, é complicado não cumprir acordo. Eu estou aqui desde 2005, toda vez que se fez um acordo foi cumprido. Eu não tenho segunda palavra.
né? Então hoje, quando eles vieram, só tudo bem, vocês querem, mas foi realmente os 3 vereadores do PL. Pois é, e agora? O Newton Campos é do PL. Como é que fica a atuação dele na Câmara de Vereadores? Como fica o relacionamento com os demais companheiros? Eu não mudei nada. Quem mudou foram eles, né? É evidente que vai ficar muito chato. Eu vou estar aqui, sou vereador, vou fazer o que for bom para a cidade, como sempre fiz, não vou entrar nessa questão pessoal, mas eu também não vou querer ficar na mesma sala com pessoas que não cumprem acordo. Então, eu cumpri, não fui eu que descumpri. E não é porque ser presidente ou não, tá? Porque eu fui presidente a primeira vez em 2021, já tinha sido vereador desde 2005, não tem essa pretensão toda. Só que é o seguinte, isso teria que ser resolvido lá atrás. Não chegar agora e no dia da eleição, aí vem com uma história dessa, eu não concordo com isso. Eu acho que é falta de palavra, podia ter feito isso antes. Eu até preferia ficar na Câmara para poder ajudar o governo, né? Porque a gente tem um pouco mais de tempo aqui. Mas... é assim, agora a democracia é isso, né? Fazer o quê? Tem uns que têm palavra, tem outros que não, né? Tem gente que cumpre, tem gente que não cumpre. Então, paciência. Pois é, e aí depois eu fui conversar com o Felipe Tesman, novo presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão. Aliás, o Felipe foi eleito 2025, 2026, mas o acordo prevê, né, ele fica em 2025, 2026, aí quem assume é o Everson Martins. E aí o Felipe Tesman, inclusive, foi à tribuna e disse que faltou flexibilidade, faltou diálogo a Newton Campos. Então, houve realmente, Vera, um primeiro encaminhamento, nós tivemos uma primeira chapa, foi montada, onde o Partido Progressista não iria compor a presidência, nem a primeira e nem a segunda vice-presidência. Eles estariam na chapa como secretários, mas não estariam na vice-presidência. O que aconteceu? Num segundo momento, o vereador Nilton trouxe uma composição onde eles estariam. Mas já havia uma conversa de que o Partido Progressista estaria na composição, mas não nas presidências, na primeira e na segunda, estaria como secretário, até porque isso precisa, é necessário, tem que contemplar todos os partidos têm que estar na mesa diretora de alguma forma. A paridade, né, não pode fazer uma mesa diretora só com 2 partidos, porque elegeu mais vereador e etc. Todos têm que estar compondo a mesa. Aí, num primeiro momento, foi aceito. Só que alguns membros do nosso partido não souberam e não acataram a ideia, mas também não foram ouvidos. E foram simplesmente, a opinião deles não contou, a arguição deles não valeu, e aí se comentou, disse, não, então vamos voltar àquele formato original. Não, se for desse formato a gente não aceita. Eu não aceito. Então assim, acabou que já não aceita e partimos para um outro caminho. E foi feito a chapa como foi feito hoje. O PL está com a presidência, o PSD com a vice, e o União Brasil compondo também, que são os partidos que estavam na base, né, do governo, na base do governo Sorato. Sendo que aí a primeira secretária ficou com o PL também, e o segundo secretário com o Partido Progressista. Temos ali vários partidos, então, cumprindo aí a paridade, mas o Partido Progressista não ficou na questão da presidência, né, na primeira e na segunda presidência. Pois é, o Newton Campos acabou de dizer que não vai ficar na mesma sala com gente que não tem palavra. Como é que fica a situação agora para Felipe Tesman, que vai conduzir o Legislativo? A decisão é dele. Da nossa parte, ele pode estar na mesma sala, ele pode ter os mesmos direitos, vamos dizer, o mesmo acerto, a mesma combinação que tinha já inicialmente. Isso vai depender dele, isso está à disposição dele. Né, mesmo que ele não votou na nossa chapa, mas nós vamos contemplar ele nisso. Agora, se ele não quiser ficar na mesma sala, se ele não quiser fazer parte, né, dessa base aqui na Câmara de Vereadores, a decisão vai ser dele. Nós vamos ter que tomar um outro encaminhamento. Mas a nossa decisão sempre é do diálogo, sempre, a minha sempre é do diálogo, sempre é da conversa, sempre é da buscar a conciliação. Esse é o nosso objetivo, vai ser esse o nosso objetivo com todos os partidos e principalmente com o nosso, né? Pois é, agora deixa eu apenas fazer uma retificação ali, que na verdade seria o Newton, depois seria o Everson, depois o Tchê e por último o Tesman. O Tesman seria o último, mas aí a coisa acabou sendo invertida. E aí ontem, para fechar a nossa conversa, eu perguntei ao Tesman o que ele pretende fazer como presidente da Câmara de Vereadores. O Tesman sempre foi um vereador que cobrou muito a questão da transparência, e ele me disse o seguinte... Num primeiro momento, Vera, nós vamos tomar pé de toda a situação, né? O que nós temos procurado fazer é fazer uma gestão transparente, principalmente para os vereadores, conversar, né? Mostrar aquilo que a gente está projetando, está
fazendo aquilo que está contemplando, né? Cada um dos vereadores que está participando na legislatura, todos até de uma maneira bem geral, e todos estão sendo contemplados de alguma forma. Nós temos algumas ideias, sim, principalmente melhorar na questão de comunicação da Câmara. Temos algumas ideias, mas isso a gente vai conversar num segundo momento. Existem conversas sobre se constrói, se não constrói, se vai utilizar essa sala, esse local, se não vai, até ser uma situação que precisa ser encaminhada, porque precisa ser renovado esse contrato com a empresa que é a detentora desse local. Então essas são algumas ações básicas que nós vamos ter que tomar agora nesse primeiro momento. E depois vamos fazer uma sequência de trabalho, algumas ideias, sugestões que a gente tem, tomar parte aí dos contratos que a Câmara tem, toda essa questão. E aí nós vamos fazer uma sequência aí de trabalho, também pensando já no próximo biênio, onde o vereador Everson, que é o vice-presidente, vai estar assumindo a presidência numa renúncia minha. Olha, da conversa que eu tive dos bastidores, que a gente sempre depois sentei, conversei lá, perguntei com o Tesman sobre essa questão também do Progressistas. Ele disse que quando o Nilton fez a composição da mesa, colocando o Progressista como na segunda presidência, ele disse que os demais, por exemplo, o Everson aceitou, o Tchê não tinha muito conhecimento ali da situação e tal, mas ele disse que, quando ele disse que faltou diálogo para o Nilton Campos, é que porque os novos vereadores, por exemplo, a Paula Anacleto, o vereador João Zabotti, eles questionaram o Nilton como é que seria a composição da mesa. Aí ele acabou não desconversando, tal, e não deu muita informação. Por isso que o Tesman disse que faltou diálogo para o Nilton Campos, porque se ele tivesse também chamado os novatos lá, os novos vereadores, conversado e mais aberto à situação, ele poderia ter sido diferente. O Nilton Campos disse que havia colocado a situação, ninguém contestou, e aí deram uma rasteira, acabaram roendo a corda. Foi isso que aconteceu. Já é meio comum na Câmara de Vereadores de Tubarão, né? Já tivemos em outros anos e outras situações também, assim, acertos, depois na última hora, desfeitos. Foi o que aconteceu também em Jaguaruna, né? Jaguaruna também tem essa questão também. Um seria o presidente lá. Que era o presidente eleito, que seria o Maninho, exatamente, o presidente, e no fim acabou o Mauro, né? O Maninho é o Gilmar, né? O Gilmar. Da Rosa, que é do PL. Conhecido como Maninho lá. Exatamente, que é do mesmo partido do prefeito. Do PL. Só que na última... Mauro Ferreira, né? Só que na última hora, o outro, que não era candidato, o que ele fez? Que era do Podemos também, votou nele mesmo. Ele não era candidato, mas aí votou nele, porque teve lá a votação, ele votou nele. Aí, nesse caso, empatou, porque o Maninho teria os 6 votos. Tá? O Maninho teria os 6 votos. Como esse outro vereador do Podemos, o que ele fez? Ele pegou, não votou no Maninho e votou nele. Ele recebeu um voto só. Aí, como deu o empate, acabou indo do MDB como o mais velho na disputa, que é o mais velho, acabou sendo ele o mais velho. Exatamente. E acabou a oposição sendo presidente da Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores. Exatamente, porque o MDB não faz parte da administração lá do prefeito. O MDB lá é contra. De Jaguaruna, exatamente. Contra. Vai passar trabalho. O Laerte vai passar trabalho esses 2 primeiros anos lá, porque é 2 anos lá. Eu acho que é o vereador, porque eu acho que a oposição não pode ser uma oposição burra, né? Não pode ser oposição burra. Não. Se tem bons projetos, se há dúvidas, tem que questionar mesmo. Agora, se não, tem que votar o projeto, conversar com o prefeito, independente de que partido seja. Eu posso ser ingênuo nessa questão, sei que a coisa muitas vezes não acontece assim, porque há um jogo de interesse em política, mas tomara que eles ajam de acordo com a necessidade da comunidade e não de acordo com o interesse próprio. Agora, aqui em Tubarão eu vejo aí que faltou, não foi a falta de diálogo, mas faltou foi a palavra. Porque se a palavra foi dada lá atrás, meu amigo, tem que ser cumprida. Ela não pode ser... O negócio é o seguinte, a nossa palavra ela não pode ter curva. E aqui a gente tá vendo que teve curva. Então o que tinha que se fazer? Quando foi dito que era o Nilton de Campos, que foi criada uma expectativa para o Nilton de Campos, que seria ele e tal, o que esse outro pessoal, inclusive até o prefeito Sorato e o Denis também deveriam ter feito? Olha, nós não queremos ninguém do Partido Progressista para fazer assim no primeiro escalão. O primeiro escalão, o que eu digo? O segundo vice-presidente, ou o primeiro vice-presidente. Isso não pode. Mas diz que essa questão foi colocada para ele. Isso foi colocada para o Nilton? Foi colocada então, se foi colocada para o Nilton de Campos... Eles, né? Se foi colocada isso e o Nilton descumpriu, aí, meu amigo, eu já tiro isso que eu disse.
Tá, eu já retiro isso aqui. Eu também sou Agora, se não foi questionado, se eles não questionaram e não disseram nada disso, o Nilton Campos vai escolher quem ele quer e vai botar e pronto. Aí a palavra tem que ser cumprida, ela não pode ter curva. Agora, se o Nilton Campos sabia que eles disseram que não queriam ninguém do progressista, como se diz no primeiro escalão da vice, podia dar diretoria lá, mas não de vice, aí se o Nilton descumpriu, aí o Nilton perde toda a razão. A Câmara de Vereadores vai ter na presidência, né, o Felipe Tesman, o primeiro vice é o Everson Martins, segundo vice o Marconi, que é do União Brasil, e a primeira secretária é a Paula Anacleta, e o segundo secretário ficou o Zaga Reis do Progressista. Porque o que eles não queriam é que o Progressista participasse da primeira ou segunda presidência. Presidência. Então tá isso. E secretaria. Mas ficou dessa forma para o próximo ano, na verdade, né? Aí a mesa deve continuar a mesma. E depois só 26 e 27, que aí muda também os demais membros da mesa.